Salve, salve, doutores! Lá vamos nós agora com química, um assunto fundamental. Esse assunto você não pode deixar de ter ele consigo, estudar sempre que possível e tirar a dúvida aqui com a gente, tá bom? Falando agora de nada mais, nada menos que modelos atômicos. Então, doutores TDS, doutores ADM, se a gente quer ir bem no SSA e também nas provas aqui deste que vos fala, precisa ter uma atenção especial para esse assunto que a gente vai abordar agora com vocês. Modelos atômicos. Nós precisamos exatamente compreender 4 modelos. Então, esse modelo de Dalton, esse modelo de Thomson, não é Thompson, viu? Não sei porquê, de vez em quando algum aluno diz, o modelo de Thomson. Eu não sei quem é esse, mas tudo bem. Modelo de Rutherford, modelo Bohr e esse daqui, aí meu amigo, a história fica séria, a brincadeira fica séria. O modelo proposto por um cara chamado Schrödinger, tá bom? E vamos para lá, vamos ver aqui cada um deles, ok? Você vai precisar desses 4. Esse último modelo eu estou colocando aqui para você, porque eu estou querendo que você aprenda para arrombar, para lascar mesmo. Então, se caso venha no SSA esse modelo aqui, você vai dizer, eu aprendi, minha escola e meu professor me ensinaram esse modelo aqui. Lembrando, os livros e para o vestibular o que a gente tem são esses 4 modelos aqui. Tá legal? Esse outro aqui você vai estudar muito e muito e muito se você fizer algum curso dentro da área das engenharias. Qualquer uma das engenharias você vai precisar muito disso aqui. Tá bom? Então vamos lá, vamos comigo, vamos com força e vamos com tudo. Falar aqui sobre modelos atômicos é um pouco também da história de você chegar e pensar sobre o que é, por que essa palavra átomo, de onde veio isso aí. Então essa primeira ideia de átomo, ela surge lá em 450 a.C. É uma ideia que foi colocada por 2 teóricos, né, 2 grandiosos, né, filósofos da Grécia Antiga, que é justamente esse cidadão aqui, ó, chamado de Leucipo, e o discípulo dele que chamava-se Demócrito. O que foi que esses caras começaram a fazer? Eles fizeram o seguinte: imaginemos se pegássemos aí a matéria, e essa matéria, se eu começasse a fracionar, fracionar e fracionar, certo? Então tá aí os 2 camaradas, né? Então, se eu pegar a matéria, fracionar e fracionar sucessivas vezes, eu vou chegar, por exemplo, num coeficiente, que esse coeficiente, por ser tão pequeno, ele não pode mais ser dividido. Olha, esse estúdio aqui é desprovido de efeitos especiais. O melhor que eu vou conseguir para vocês é isso aqui. Imagina, quebrei aqui, certo? Ó, quebrei aqui. Estou quebrando, certo? Estou dividindo a matéria. Quebrei, certo? Quebrei. Ó, esse daqui tá difícil. Ó, esse pedacinho aqui agora, ó, eu não vou conseguir mais fragmentar. Então essa última partezinha, esse último fragmento aqui, seria justamente o que ele chamou de átomo. Átomo, que vai ser a palavra grega que quer dizer não cortante, não divisível, que não se parte, não é? Que eu não tenho condições de compartilhar, de dividir. É a menor partícula existente aí nesse planeta, por exemplo. Claro que eu estou falando para nível de ensino aí médio. No 3º grau vocês vão aí verificar que há outras partículas menores até do que o átomo. Tá bom? Mas para quando chegar lá na universidade, o professorzão lá dizer, seu professor não lhe disse isso. Você pode, não diga ele não, viu? Não diga ele não, mas você no seu coração disse, meu professor disse, meu professor chegou e falou, me explicou, certo? Que tem outras partículas que são menores. Para não ficar aqui, você, eita, e qual é essa partícula? A partícula chamada de quarks, né? Uma partícula chamada de bóson, né? O bóson de Higgs, que é a partícula de Deus, são partículas muito menores que o átomo, tá bom? Mas isso aqui não é astrofísica, isso aqui é química, a parte aí de modelos atômicos. Fechado aí? Tudo isso aqui, ó, esses camaradas estudaram. Tá aí a ideia de que de um modelo proposto inicialmente, a ideia de que é a ideia de átomo.
Vem agora esse cidadão chamado Dalton, John Dalton, certo? Há uma doença chamada de daltonismo. Essa doença foi uma homenagem para ele porque ele era pastor metodista, o metodista ou luterano, não me lembro aqui. E ele vai um dia com uma meia verde e a outra vermelha. E alguém diz: olha, reverendo Dalton, o senhor está com uma meia vermelha e outra verde. E ele diz: não, as duas não são verdes, não. Ele tinha a incapacidade de perceber o comprimento de onda da cor vermelha. Então o daltonismo, ele mexe com essa ideia da impossibilidade de você não enxergar as cores no seu espectro correto. Por exemplo, essa template aqui, ó, da minha apresentação aqui para vocês é laranja. Se alguém aí viu azul ou marrom ou cinza, pelo amor de Deus, você é daltônico. Mas não é não, tomara que não seja, só para brincar, só para desestressar, tá legal? Modelo de Dalton, 1766 a 1844, é justamente o período de vida dele. E a primeira teoria atômica é proposta por ele. Dalton, ele diz que o átomo, ele era como se fosse uma esfera. Essa esfera, ela não era oca, era uma esfera maciça, uma esfera densa, que lembrava muito uma bola de bilhar, que lembrava muito uma ferrança, por exemplo, né? Quem gosta de bola de gude, aquelas bolinhas de gude, né? Aquela ferrança que era bem pesada, não é isso? Então lembrava muito aquilo ali. Esse modelo é chamado bola de bilhar, ok? O que é essa teoria, o que esse modelo ele propunha, né? Voltando aqui um pouquinho, esse modelo dizia que o átomo era uma esfera maciça, algo como uma bola de bilhar. Era também indestrutível, indivisível e poderia se transmutar em outros átomos. Por exemplo, essa esfera se transformava em outra esfera, que por sua vez se transformava em outra e outra. Tudo errado isso aí. Mas ele foi o pioneiro, é a primeira teoria atômica que se tem na história, 1808, certo? Vem agora esse cidadão chamado de Thomson, que os alunos gostam de dizer Thompson. O modelo de Thompson, não sei quem é, mas aqui, ó, Thomson, aqui está. Esse modelo, em 1904, baseados em um aparelho chamado ampolas de Crookes, né? Então ele, Joseph John Thomson, 1856 a 1940, né? Realizou vários experimentos com um dispositivo chamado ampola de Crookes, né? Ou tubo de raios catódicos. Grava essa palavra, raios catódicos, que eu vou precisar, é minha próxima aula com vocês. Eu vou falar de ionização. Ionização são cátions e são ânions. Então aqui eu vou falar de raios, né? A gente vai ter aqui, ó, raios catódicos. Para Thomson, o átomo era formado por uma massa de cargas positivas, olha bem, era uma massa de cargas positivas e recheado, entre aspas, aí, né, com os elétrons, que são as cargas negativas. Esse modelo foi chamado de pudim de passas. Meu querido Carlos do ADMA, olha, imagina um pudim de passas, hein? Um lanchezinho da tarde feito agora, ó, cairia bem, né não? Então aqui tá, ó, ele mostrando o que para ele era, né? Aqui, ó, essa massa vermelha aqui todinha seria justamente uma massa de cargas positivas, os prótons. E essa partezinha aqui, como se fosse sapecado nessa massa de cargas positivas, eu tenho os elétrons. Tudo bem? Aqui, ó, outros exemplos que a galera gosta de usar, né? Aqui é uma melancia. A melancia, a parte vermelha seria o quê? A parte vermelha seria justamente a parte dos prótons, né? Aquela massa positiva. E as sementezinhas pretinhas seria justamente os elétrons. Então esse modelo é chamado de pudim de quê? De passas. Bruno, dá pra gente fazer uma pontezinha? Você falou aí de ampolas de Crookes, né? Falou aí de uns nomes estrambólicos. Então vamos lá, né? Então eu tenho aqui, ó, Sir William Crookes, né? 1832 a 1919. Ele foi um britânico que desenvolveu esse dispositivo aqui, né? Esse dispositivo é justamente aquilo que a gente chama de ampolas de Crookes ou ampola de raios catódicos, né? Ou simplesmente raios de Crookes, também pode ser isso aí. Quando é que foi desenvolvido isso? 1861. Observa aqui que eu tenho, observe aqui para cima, eu tenho uma placa que ela tem um diferencial, né, de potencial negativo, embaixo positivo,
e aqui vem uma luz, um feixe de luz, lá vem a luz, lá vem a luz está aqui, quando chega, ó, ela é desviada, né? Então essa luz aqui, ela era de natureza negativa. Se essa luz, ela está aqui viajando e ela foi atraída para o polo positivo, o que isso nos sugere, doutores? Que os opostos se atraem, né? Então ficou aqui mais ou menos configurado que o centro do átomo, de um átomo ali qualquer, ele era formado por uma grande massa de material positivo, né? Aqui o desenho, aqui ó, ao vivo e a cores, quer dizer, ao vivo nem tanto, só que não, né? Mas aqui olha, mostrando a ampola, ela vem aqui a luz, observa que essa partezinha mais verdinha, ó, ela está aqui ó, desviando. Esse desvio, ele é promovido justamente pela diferença de potencial. Em cima placas negativas, embaixo placas positivas. O raio ele vai passar e ele é atraído para um lado do polo, né? Ok? Aqui outro exemplo mostrando a mesma ideia. Bruno vai querer polemizar. Bruno, esse daqui é diferente desse. Diferente coisa nenhuma. A única coisa que a gente faz, que depende do desenho, ele colocou aqui em cima a placa positiva e embaixo a placa negativa. Mas a luz, quando ela vem, ela migrou para qual lado? O positivo, né? Problema nenhum. Parar de polêmica, tá bom? Vamos mais? Aí aqui você diz o seguinte: quais são as considerações que eu tenho que fazer para esse modelo, Bruno? Porque aí eu já estou dando uma pedalada boa na química para um modelo mais ou menos aceitável. Então aqui, o átomo não era uma esfera maciça, como pensou Dalton. Ele não era uma esfera, não era uma bola de bilhar. O átomo possuía elétrons e não estavam fixos. Ele pensava que os elétrons eram fixos, imutáveis, né? E que não conseguiam ser separados, quebrados. A outra ideia, se o átomo possuía elétrons, então também teria estabelecido assim um estado neutro. Seria estabelecido aqui, ó, o que ele quer dizer com isso? Eu tenho aqui, ó, elétrons e eu tenho prótons. Então é um estado neutro. Então se eu tenho 3 prótons, eu tenho que ter quantos elétrons? 3. 1 milhão de elétrons, eu tenho que ter 1 milhão de prótons. Então um átomo é um sistema eletricamente neutro. Ele não pende nem para o lado positivo, nem para o lado negativo. Certo? Bora para o outro tópico. O outro tópico diz o seguinte: a mobilidade dos elétrons, né, indo de um átomo para outro, implicaria na divisibilidade e na destrutibilidade do átomo. Então eu tenho um átomo que, se ele perde um elétron, então esse átomo aqui, ele praticamente perdeu a sua característica, ele perdeu a sua natureza, né? Imagine que eu tenho um átomo, ele tem 4 elétrons aqui, viajando na parte externa, 4. Ele perdeu 2 elétrons, ele só tem agora quantos? 2. Então aquele átomo inicial deixou de existir, né? Então aquela condição relacionada de que o átomo ele seria na realidade indestrutível, indivisível, ela cai por terra com esse modelo aí proposto aí por Thomson. Essas considerações são importantes, tá bom? Muito importantes, porque são considerações de um modelo que ele até momentos, né, tempos atrás era aceito aí como um modelo satisfatório para a química, para um modelo atômico. Bora para outro? Agora pense num camarada, pense num caba bom. Quando diz assim, olha, um caba bom na química, Bruno, na física, a turma só quer saber de Einstein, a turma só quer saber de quem? De Marie Curie, que era excelente, formidável. Mas eu queria que você desse uma olhada nesse camarada chamado Ernest Rutherford, né? Em 1911 ele consegue fazer um estudo de que a trajetória do elétron é uma trajetória elíptica. Bruno, que é uma trajetória elíptica, mais ou menos isso aqui, ó, certo? Ó, isso aqui, uma trajetória elíptica, é como se eu tivesse um círculo e ele ficou achatado e um pouquinho longo. Então isso aqui seria uma elipse, é uma figura, tá bom? Então vamos lá. Ernest Rutherford, 1871 a 1937, ele foi um químico e físico neozelandês, vencedor do Prêmio Nobel de Química de 1908. Eu disse que o cara era bom, né? Por seus estudos e aplicações em atomística nuclear, ou seja, sempre relacionado ao núcleo, tá bom? Experimentalmente, o que foi que ele fez? Ele idealizou um modelo atômico
que ele é muito parecido com aquele modelo que você estuda na física e em geografia, os planetas em torno do Sol, sistema solar. Então, é como se o núcleo fosse o Sol e os planetas ao redor seriam aí os elétrons, numa trajetória aqui, ó, chamada de trajetória elíptica. De olho no Enem, de olho no SSA, ele pode perguntar para um modelo de Rutherford qual era a trajetória descrita pelos elétrons. Um modelo circular, um modelo de hipérbole, um modelo infinitesimal para enganar, um modelo elíptico. É essa a alternativa, uma trajetória, não é? Elíptica. De boas? Então, tudo isso aqui são situações que eu tenho que considerar, eu tenho que relevar. Bora mais um pouquinho? Aí você diz, certo, Bruno, e o que é o experimento de Rutherford? Isso aqui, olha. Eu tenho aqui o polônio, que é um átomo radioativo, e eu tenho aqui um bloco de chumbo. Esse bloco de chumbo, por que de chumbo, Bruno? Porque o polônio é radioativo e ele não vai emitir, não vai passar pela placa de chumbo. Eu fiz aqui um orifício, eu fiz aqui ó, uma abertura, e eu venho, esse átomo de polônio, né, PO na tabela periódica, ele vai emitir aqui as suas radiações, e observa o que vai acontecer. Eu tenho aqui ó, um sulfeto de zinco, que é uma tela laminar, né, uma tela de zinco. Eu tenho aqui uma lâmina de ouro. Por que essa lâmina de ouro, Bruno? Porque essa lâmina de ouro ela pode desenvolver muito mais a propriedade da reflexão, né? Então veja, observa o que vai acontecer. Radiação número 1, ela vem e ela passa aqui direto, não sofreu nenhum desvio. Depois eu tenho uma radiação número 2, epa, olha o desvio que ela sofreu. Radiação número 3, ela bateu e voltou. Percebe aí, ó, radiação 3, bateu e voltou. Aí você diz assim, quais conclusões eu posso tirar sobre isso? Lembrando que aqui é a emissão de uma radiação alfa, certo? As radiações podem ser alfa, beta e gama. Essa daqui que eu estou falando é a radiação do tipo alfa. Mais um pouquinho. Considerações. Região 1, observe que a gente aqui chamou aqui, ó, de região 1, região 2 e a região 3. Percebe aí comigo? As considerações. Região 1, o que vai acontecer? A área atingida por grande parte da radiação alfa, levando a crer que não houve desvio. Eu tenho certeza que não teve nenhum desvio, não é? Possivelmente passando pelos nêutrons e ou espaços vazios, não é? Entre o núcleo e a eletrosfera. Por que os nêutrons, Bruno? Porque o nêutron ele não é uma carga nem positiva nem negativa. Ele não interfere na passagem da luz, na passagem da radiação. A região 2 foi o quê? Aquela região que teve um desvio. Vinha retilíneo, 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 o desvio. O que acontece? As áreas que sofreram desvio e não coincidem com o orifício da fonte que emite a radiação, possivelmente veio a estar próxima a um próton, porque essa radiação ela é o que? Negativa, certo? Entenda aí comigo, ela é negativa. Passando ali, possivelmente, ó, por um próton, daí ele teve o que? Um desvio, né? Ou seja, uma repulsão, pois a partícula alfa é positiva. Por exemplo, a emissão alfa, né? A parte positiva, passando ali pelo próton, né? O que aconteceu? Cargas opostas se atraem, cargas positivas, cargas negativas iguais, elas o que? Se repelem. Aí você diz, Bruno, e o que aconteceu com a região 3? O desvio apresentado por essa região indicou que possivelmente a radiação chocou-se com uma região do núcleo e se repeliram entre si. Bateu tão intensamente que teve um choque, né? Um choque aqui da repulsa das cargas elétricas. Fechado aí? Tudo bem? Conclusões desse modelo de Rutherford, né? Núcleo comparado ao Sol, vê que dá uma ideia parecida com os planetas. Região central é o núcleo, menor volume, maior massa, maior densidade. Já falei de densidade por aqui. Contém partículas positivas, denominadas prótons, e contém cargas nulas, que são os nêutrons. Ok? A eletrosfera é a órbita dos planetas. Cargas móveis e que são contrárias aos prótons, os elétrons, ou seja, negativos. A trajetória será em torno do núcleo e há imensos vazios entre elas. Então aqui, ó,
Região de quem aqui? Região do núcleo, né? O que são aqui, ó, Bruno, o que é isso? A trajetória elíptica. Então, essas conclusões que Rutherford ele conseguiu verificar estudando os raios catódicos. Tudo bem? Quer ver agora outro cara sensacional? Esse cara é tão bom que ele melhorou esse estudo de Rutherford. O nome desse cara chama-se Niels Bohr. Mesmo ano aqui, ó, 1911. Órbitas e estados estacionários. Sensacional isso aí. Vê aqui, ó, a palavra órbitas e estados estacionários. Então, quem é esse cidadão? Niels Henrik David Bohr, físico dinamarquês, 1885 a 1962, Prêmio Nobel de Física em 1922. O que ele fez, Bruno? Qual é o estudo dele? Ele diz o seguinte: ele diz que a trajetória do elétron não é bem parecida com aquela de Bohr, não. Lembra que eu disse que ela era uma elipse, né? Era uma trajetória elíptica. Ele diz que é uma trajetória circular e ele diz que esse átomo, o átomo, ele vai ter níveis de energia, que a gente vai chamar de camadas. Nível 1, camada K. Nível 2, a camada L. 3, camada M. O nível 4, N. Nível 5, O. Nível 6, P. E o nível 7, Q. Bruno, tem aí o nível 8, 9 e 10? Pelo amor de Deus, para por aqui, porque só isso aqui já dá uma complicação que você não tem ideia. Então observa, o que ele vai dizer? Ele vai dizer o seguinte: se um elétron ele está aqui, ó, no nível 1, e se ele vai embora, ele quer sair desse átomo para ir para outro átomo, ele quando passa aqui, ó, desse nível da camada K e ele quer passar para a camada L, essa energia cresce. Então a cada momento em que ele vai se afastando do núcleo, a energia dele, a energia cinética, ela vai crescer. É inversamente proporcional. Quanto mais afastado do núcleo, mais energético, mais força ele tem para sair dessa região. O inverso, eu não posso dizer o mesmo. A energia, eu estou com um elétron aqui, na camada verde, a camada Q, que é o nível 7. Se ele vai passar para o nível 6, que é a camada P, o que vai acontecer, doutores? Ele vai, no caso aqui, perder energia. Se aproximando do átomo, perde energia. Do átomo não, perdão, do núcleo. De novo, aproximando-se do núcleo, ele vai perder, diminuir sua energia. E ele se afastando do núcleo, ele vai aí ganhar energia. Eu tenho aqui outro exemplo mostrando aqui, ó, certo? Bandas de energia, camada K, L, M, N, O, P e Q. O que vai acontecer, Bruno? Toda vez que ele vai passar de um nível para outro, se é se afastando do núcleo, ele vai ganhar, a energia cresce. Aqui outra coisa que a gente vai falar quando abordarmos ligações químicas. Camada K, quantos elétrons? Suporta no máximo até 2. Camada L, quantos aí? 8. Camada M, 18. Camada N, 32. Camada O, 32. Camada P, 18. E a camada Q, no máximo, 2 elétrons. Bruno, se aqui pode entrar 3, não pode. Impossível. Ele não cabe, ele não comporta. Certo? Então, isso aqui é o experimento e é o modelo proposto aí por quem? Modelo proposto por Bohr. Considerações. Bohr concluiu no seu estudo que as órbitas elas são estacionárias. O que isso quer dizer? Os elétrons giram em órbitas circulares. Então lembra, Bohr, órbitas circulares. Rutherford, órbitas elípticas. Aqui eu estou falando das órbitas circulares, ao redor do núcleo, né? Obviamente, denominada de órbitas estacionárias. Né? Nesta condição, os elétrons não vão emitir energia. A emissão e absorção de energia. Ao se afastar do núcleo, o elétron tem seu nível de energia aumentado. E o que vai acontecer se ele se aproxima? O nível de energia diminui. Então, essas considerações feitas por Bohr demonstram muito bem qual é a diferença de um modelo para o outro. Tudo bem? Vamos para um outro? Agora, meu amigo, esse modelo aqui chamado de modelo mecânico quântico. Cara, isso aqui tem a ver com viagem no tempo. Isso aqui tem a ver com universos paralelos.
Isso aqui tem a ver com os buracos negros no espaço. Isso aqui tem a ver com aquela série da Netflix chamada de Dark, né? Isso aqui tem a ver com aquele filme sensacional chamado Interestelar. Por que, Bruno? Que carnaval é esse teu aí? É porque isso aqui é incrível. Isso aqui pode até explicar um texto bíblico que diz assim: um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Certo? Não vou entrar aqui nesse detalhe, porque senão, olha, pense que esse vídeo iria ficar longo e a gente ainda teria dificuldade de explicar isso para vocês. Mas aí eu queria que você observasse e depois dissesse para mim se esse modelo você entendeu, se está dentro aí do que você imaginava. Observa: Erwin Rudolf Joseph Alexander Schrödinger. Ele é conhecido por esse nome aqui, modelo de Schrödinger, né? Ele nasce em 1887 e morre em 1961. Prêmio Nobel de Física. Vê que os caras não são fracos. Só prêmio Nobel, né? Prêmio Nobel de Física em 1933. E a partir desses estudos realizados por um outro cientista chamado Louis de Broglie e Werner Heisenberg. Cuidado, não é aquele cara da série Breaking Bad, não, que é o nome dele mesmo. Talvez na série o nome do cara é em homenagem a ele, não é? Então, construiu um modelo baseado em cálculos complexos de mecânica ondulatória, né? Mecânica ondulatória. E essa teoria, ela traz assim alguns postulados que a gente vai falar para vocês o seguinte: o princípio da incerteza e a dualidade do elétron. O que é o princípio da incerteza? O princípio da incerteza é a minha incapacidade de chegar e dizer, por exemplo, eu vou dizer assim, ó, o elétron, ele está aqui. Eu não posso afirmar isso, porque a velocidade com que o elétron ele gira em torno do núcleo, ela é absurda. Eu não tenho condições de te explicar como é que é isso aqui. Ok? Então, baseado nesse princípio, chamamos de princípio da incerteza. Mas eu posso, digamos, imaginar onde eu poderia encontrar esse elétron. Por exemplo, um aluno meu que ele gosta muito de ler, que ele gosta muito de consultar livros, e eu estou procurando ele na escola. Eu vou achar esse menino aonde? Eu vou achar esse menino lá na biblioteca. Olha, eu não sei onde ele está não está aqui, mas eu acho que ele está lá na biblioteca. Certo? Então, seria isso daí. Ó, procurei Bruno, não achei Bruno na escola. Onde é que eu poderia estar? Ou no laboratório de química ou no laboratório de biologia. Certo aí? Tudo bem? Então isso é o chamado princípio da incerteza. A outra ideia seria a ideia mecânica do átomo. O átomo, ele se comporta ora como uma partícula e ora ele se comporta como uma onda. Como uma partícula, ele é uma estrutura diminuta que você já viu aqui comigo. E como onda, ele vai justamente ser uma onda que vai se propagar no espaço. Bruno, ficou brabo para mim. É porque isso você vai ver em física e no segundo ano e no terceiro ano. Mas a gente pode mais ou menos explicar para você. Aqui seria justamente o núcleo. Toda essa região aqui, toda essa região, a azul e essa cinzenta, são as prováveis regiões onde eu posso encontrar um elétron. Então ele poderia estar, ele pode estar aqui, ele pode estar aqui. A região azul é a região mais certa. Se eu tivesse condições de colocar o dedo e vou bater no elétron, seria nessa parte azul. E na parte cinza também, mas aí seria uma probabilidade menor. Ok? Então isso aqui é chamado de princípio da incerteza. Eu posso também trabalhar isso aqui num gráfico. Você vai ver isso em matemática, deve estar vendo isso em matemática, não é? O eixo de x e o eixo de y, plano cartesiano, função do primeiro grau. Então eu tenho aqui, na realidade, agora 3 eixos. Eu tenho o eixo z, eu tenho o eixo y e eu tenho esse eixo aqui x. Observa que tudo isso aqui me dá uma ideia espacial. Eu tenho essa parte aqui para frente, né, que está vindo para mim. Do lado aqui de trás está indo para lá, para a tela do computador. Tem essa outra parte e mais essa outra parte. Então isso é espacial. Eu não tenho condições de perceber. Ô Bruno, o que é isso aqui do lado? Isso aqui é uma projeção gráfica criada por computador, né?
onde eu tenho aqui algo chamado de orbitais. Assunto nosso lá da terceira unidade. Orbitais é um gráfico onde eu vou ter aqui as regiões possíveis de se encontrar o elétron. Então aqui, ó, esse átomo aqui, ele tem mais elétrons. Os elétrons poderão assim, eu posso verificar esses elétrons com mais facilidade do lado aqui, ó, direito, ou do lado esquerdo? Do lado esquerdo. Certo? Posso verificar aqui? Não. Posso verificar aqui? Muito menos. Certo? Bruno, posso aqui verificar, ó, nessa região onde está a seta? Não. Porque a energia que ele tem só faz com que ele esteja transitando nesse comprimento aqui de onda que eu vou calcular. Ok? Tudo bem? Schrödinger, ele vai concluir o seguinte: a mecânica quântica, o átomo é dual. Ele ora vai ser uma onda e ora vai ser uma partícula. Não é possível determinar a posição exata de um elétron. Ele não tem condições. Certo? Não há. O nome disso, princípio da incerteza. A possível trajetória de um elétron poderia ser idealizada por um orbital. Isso aqui, ó. Ou seja, a espécie de gráfico que pode descrever a provável posição e localização do elétron. O orbital estará relacionado a uma descrição tridimensional. Então, a gente que está acostumado com geometria plana, temos agora que nos acostumar com a geometria espacial, né? E das moléculas. Os orbitais possuem níveis específicos de energia. A gente viu também com o átomo de Bohr, né? Se ele se afasta, mais energia. Está se afastando, mais forte, mais energético, mais energia. Se ele volta, está se aproximando, ele fica com menos energia. Tudo bem, doutores? Lembrando que esse modelo que eu estou colocando aqui é um modelo ultra. Não vai ser pedido aí nos nossos vestibulares. Assim penso eu. Mas se for pedido, a gente está colocando aqui para vocês. Tudo bem? Mais outro? Muito bem. O que é que eu vou sugerir aqui para você? Primeiramente, esse conteúdo que a gente está aqui abordando, ele é fundamental no SSA da nossa UPE. Então, o que você tem que fazer? Eu tenho aqui, compare os modelos. Eu dei aqui 5 modelos. Você compare, estude, anote o que você precisa saber sobre cada um deles. Depois, observe figuras, observe gráficos, observe aí essas figuras até que eu mandei para você, né? Vão te ajudar e vão fazer com que fique no seu cérebro essas informações, tá bom? Porque ele vai pedir exatamente o que é um modelo e o que é outro modelo. Depois, resolva um número bom de questões. É muito diferente ver fazer e fazer. Então faça, exercite, resolva. Ok? Então, 3 conselhos fundamentais para a gente. Termino aqui. Deixo para vocês esse trecho da palavra de Deus que fala muito para a minha vida, né? Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho. Então, quem trabalha, Deus ajuda. É o que diz aí o ditado popular, não é? Então, Deus ele vai ver seu esforço, sua dedicação e tudo que você tem feito. Certo lá, doutor? Certo lá, doutora? Queridos, era isso. Eu deixo aqui um abraço para vocês, né? Fica com Deus. Qualquer dúvida, manda lá no nosso grupo. Sou todo ouvidos. E como eu disse lá nas outras aulas, estamos juntos em qualquer momento. Não hesita em tirar dúvida, em conversar, em se dirigir e em interagir conosco. Certo? Fica com Deus. Um abraço. Olha, até a próxima.